Conversar conosco, que tem um farto currículo aqui, além de ter graduação em economia, mestrado acadêmico na URGS, professor, palestrante, produtor de conteúdos digitais e muito mais coisa, e é economista-chefe do CDL Porto Alegre. Oscar Frank, bate um papo comigo agora. Oscar, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os amigos da Rádio Acústica FM. Uma alegria conversar contigo, Fábio. Obrigado aí pela gentileza do convite. Ô, Oscar, tu sabe de uma coisa, que a gente quando marca uma entrevista, a gente pensa num assunto, mas às vezes o assunto muda, porque 2 dias para cá mudou o foco inicial do que nós queríamos conversar contigo. É justamente sobre esse impacto da decisão do governo anunciar à população brasileira de que a Receita receberia informações dos PIX acima de R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para pessoas jurídicas. E isso foi colocado de uma forma que isso chegou no ouvido do cidadão de forma diferente. Nisso tudo, houve uma enxurrada de assuntos e debates nas redes sociais, por menos, e o governo, desde o dia que nós marcamos a entrevista contigo até hoje, mudou e deu um outro contorno nesse assunto. Primeiro, eu queria saber de ti o seguinte, francamente, esses tipos de ações que estão sendo tomadas em acompanhar a movimentação financeira do cidadão, isso sempre a Receita Federal acompanhou a vida de quem transita dinheiro para suas contas bancárias, não é isso? Sim, sempre acompanhou, e é importante a gente ter em mente, Fábio, que nós temos sempre inovações tecnológicas que permitem com que as pessoas transacionem de diferentes formas, né? O Pix está aí para comprovar, ou seja, teve uma adesão muito forte da população, nós vimos crescimentos contínuos, até mesmo exponenciais, e só recentemente, com toda essa polêmica envolvendo aí essa possibilidade da Receita de utilizar esses dados, nós tivemos uma queda, né? Então, é natural, né, que em função dessas transformações tecnológicas, a Receita também precise se adaptar com relação a isso. No entanto, nós temos uma outra questão subjacente que é muito relevante, Fábio, que diz respeito ao seguinte, ou seja, nós estamos falando, no fim das contas, de quanto que a sociedade acaba contribuindo em termos do total de impostos, né? Ou seja, uma discussão do tamanho da carga tributária, mais uma vez. Sim. E é inegável que, dado o nosso estágio de desenvolvimento, né, dado que nós somos um país de renda média baixa, nós temos uma carga tributária que é muito elevada e que devolve muito pouco para o cidadão em termos de prestação de bens e serviços adequados, né? Então, é necessário pensar desse ponto de vista, ou seja, criar mecanismos justamente para que essa devolução ela seja mais qualificada para o cidadão, ou para que, eventualmente, nós tenhamos a oportunidade de ter uma redução da carga tributária, e, para fazer isso, nós precisamos revisar de maneira consistente os gastos. Olha, eu vou te falar a minha opinião. Eu acho que o Brasil, eu estou dizendo o Brasil num todo, tá? Toda a estrutura governamental brasileira, iniciando no governo federal, terminando na prefeitura do menor município. Nós não estamos, na minha opinião, por favor, me entenda assim, na minha opinião, essa estrutura não está organizada ou preparada ou com interesse de diminuir o tamanho do seu peso. Por isso que eu sinceramente, agora, ontem sancionaram reforma tributária, é muito lindo, muito bom, mas eu não vejo para o cidadão, para o cara que acorda às 6 da manhã trabalhando, uma perspectiva de que a vida dele vai mudar em função disso, Oscar. Eu não sei qual a tua percepção sobre esse ponto. Bom, sobre reforma tributária, é inegável que nós precisávamos alterar a legislação, porque, de fato, nós tínhamos um manicômio tributário, ou seja, legislações diferentes para todos os estados, para todos os municípios, considerando diferentes produtos. Isso não tem como dar certo. Esse custo de conformidade, para que eu possa me adequar, então, à legislação, ele é extremamente alto, ele é extremamente elevado, ele acaba drenando outros recursos, outros capitais que poderiam ser utilizados para melhorar a competitividade, a questão da concorrência. Então, realmente, nós precisávamos fazer isso. Ou seja,
talvez não ficou da melhor maneira possível, Sim. Nós acabamos fazendo algumas alterações que eu vejo que talvez não fossem necessárias, nós incluímos muitos setores para se beneficiar de uma espécie de meia entrada, então teve problemas sim. Agora, me parece, com todos os problemas ainda assim, que é muito melhor do que o sistema que nós temos hoje. Não, eu acho também, eu concordo, avança, diminui, tenta possibilidade da empresa entender o que paga, do contador, que é o nosso salvaguarda, também nos explicar e nos ajudar a resolver esse assunto. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando deu a pandemia, na época do governo anterior, foi criada uma forma de tentar entregar para o cidadão um auxílio para que ele conseguisse se manter vivo, trabalhando, recebendo. Naquela época eu me lembro, assim, que conversamos com o pessoal que estava ligado ao governo, que descobriu-se no Brasil uma porção de gente que estava escondido embaixo da sombra e que essa turma veio à tona em função disso tudo, que se cadastrou para receber aquele curso. Aquilo também foi um movimento interessante da gente conhecer qual é a força ativa do Brasil, né, Oscar? Exatamente, foi um ganho muito relevante que nós tivemos, né? Justamente por isso que tu comentaste, né? Existiam pessoas que estavam alheias, né, ao sistema do governo, né? Alheias à sociedade, né? Elas simplesmente não existiam. E dentro dessa necessidade que ocorreu por conta da pandemia de ajudar essas pessoas a ter alguma renda, então nós conseguimos então incluir essas pessoas no pagamento, e mais do que esse tipo de situação, elas tiveram a oportunidade, por exemplo, em muitos casos, de participarem do sistema financeiro. Elas não tinham conta em banco. Isso também traz uma série de benefícios, né? Porque em muitos casos elas podem ter, então, acesso a crédito. Isso também facilita o trabalho do Banco Central, né? Ou seja, a potência da política monetária ela se torna maior porque ela consegue atingir o maior número de pessoas. Então, realmente, nós tivemos um ganho muito significativo dentro desse ponto de vista, sem sombra de dúvida. E depois disso veio o Pix, que aí, então, facilitou a vida para a gente comprar uma verdura na venda, na feirinha, sem usar a nota fiscal. E aí, esse mercado de dinheiro que circulava anonimamente veio para dentro do sistema financeiro. Foi aí que eu estou dizendo a minha opinião, foi aí que o governo descobriu bilhões e bilhões de reais que estão transitando agora, que estavam transitando em nota de dinheiro, agora estão transitando isso loucamente. E o governo entendeu o seguinte, se está esse monte de gente transitando dentro das contas do banco agora, eu quero saber, e quem sabe no futuro, tentar identificar quem são essas pessoas, é isso? Sim, é mais ou menos por aí, porque é justamente interessante, né, a partir dessas movimentações, colher dados que justamente deem essa possibilidade de, quando houver aí uma possibilidade de uma tributação dentro da conformidade, dentro da lei, a gente não está falando em nenhum momento com relação ao aumento de impostos, né? Ou seja, de aumentar a alíquota, por exemplo, não é isso que se trata, né? Ou seja, de cobrar aquilo que realmente já existe, né? Porque, de novo, né, essas transformações digitais, tecnológicas, elas mudam a forma como o dinheiro circula, como o dinheiro se movimenta. Então, é justamente sobre isso, né? Muito se falava no governo anterior, né, o próprio ministro Paulo Guedes, né, de um imposto de base ampla, né, considerando também essas transformações digitais, dentro desse sistema, né, dentro desse entendimento, né, de monitorar qualquer tipo de movimentação, inclusive essas digitais. Qualquer uma, é isso aí. Movimentou dinheiro, é renda que está circulando. O problema é que veio o susto, né? De alguma forma, mas por que o governo quer olhar o meu 5 mil, né? Então, aí tá, que né? criou Porque, de fato, existe, né? Eu entendo particularmente dessa forma, né? O governo realizou uma opção, né, desde o início, né? Desde 2023, de realizar o ajuste fiscal pelo lado da receita, né? Isso me parece também bastante claro. Ele deixou de lado, então, eventualmente, a possibilidade de cortar gastos de maneira mais significativa e procura, então, realizar isso através de aumento de impostos para tentar gerar um equilíbrio das contas públicas. E, de novo, eu entendo, né, que existe uma carga tributária, considerando o estágio de desenvolvimento brasileiro, que é muito elevado, ou seja, nós precisamos discutir
essa questão que me parece muito mais ampla e muito mais profunda. Isso, de fato, é suficiente? Nós teríamos condições, e eu entendo que deveríamos fazer isso, no sentido de tentar enxugar a máquina pública para que mais recursos fiquem na mão do cidadão. Então, isso de novo, né? Porque a gente acompanha vários desses pontos, né? Várias dessas questões que trazem essa discussão subjacente que é mais ampla. E eu vejo que sim, a gente precisa discutir isso de uma forma séria, aprofundada, para que toda a sociedade saia ganhando. Eu estou lendo uma série de coisas depois essa proeza do governo de comunicar mal o que estava acontecendo e virou essa coisa toda, e inclusive os próprios líderes do próprio partido que sustenta o governo entenderam de que não deveria o governo ceder e voltar atrás numa decisão que já tinha sido tomada, porque isso também, né, Oscar, é uma coisa assim que o mercado fica, você que lida dessa parte de economia, mercado frágil, quer dizer, hoje é uma coisa, a minha entrevista contigo foi marcada por um tema e eu tive que desviar o tema 2 dias depois porque o governo deu uma guinada. Vocês que trabalham na economia, isso é ruim também para o mercado e para vocês todos, né? É horrível. A economia, ela odeia a incerteza. Ela odeia quando nós temos nuvens que dificultam olhar o amanhã. Então, quando tem esse tipo de variabilidade, de volatilidade, esse vai e vem de determinações, em que a gente não consegue efetivamente ter um horizonte de planejamento, é claro que isso impacta negativamente nas decisões dos consumidores, dos empresários. Então, o consumidor vai contratar menos crédito, ele vai consumir menos, o empresário vai investir menos em uma expansão no parque produtivo, ele vai contratar menos. É natural que isso venha a acontecer. Então, enquanto nós não tivermos regras estáveis, previsíveis, é claro que nós vamos crescer menos. Então, naturalmente, esse vai e vem de mudanças de políticas é horrível, é nefasto para o avanço da economia. A última pergunta. Tu acha que com essa polêmica as pessoas vão voltar a buscar dinheiro nos caixas eletrônicos e transitar um pouco menos na conta bancária? Olha, é um exercício de futurologia, né? Enfim, talvez, né, o que venha acontecer é um retrocesso parcial, né? Ou seja, os dados eles mostram isso. Nós tivemos uma queda nessa trajetória ininterrupta de crescimento desde a criação do Pix lá em 2020. Caiu um pouco, mas agora que o governo efetivamente voltou atrás, enfim, que talvez isso também já esteja circulando, né? Essa notícia do próprio governo de ter recuado, ou seja, que não vai haver, então, essa possibilidade da Receita de monitorar esses dados. Então, eu creio que talvez, aí pensando um pouco mais adiante, nós teremos aí a capacidade de retomar essa trajetória de aumento, de crescimento, porque realmente é um facilitador muito grande o Pix. Né? Mas sabe o que eu vejo? Olha aqui, ontem foi feito um decreto, olha só, né? O que o governo quer fazer? O decreto do governo de ontem, Oscar, proibindo que o meu preço da minha mercadoria seja diferente de Pix ou de dinheiro. Quer dizer, uma relação dentro da minha empresa, o governo vem interferir. É uma coisa brutal, assim, é uma coisa de bobo, vou dizer assim a palavra, né? Quer dizer, isso é uma coisa que o mercado vai me justificar. Agora o governo quer dizer, se eu cobrar em dinheiro é 10, se eu cobrar em Pix é 11. Como é que eles acham que o mercado funciona dessa forma, né? Exatamente. Esses microgerenciamentos, eles são muito preocupantes, né? Porque pode ser que para uma determinada empresa, a empresa X, seja mais vantajoso cobrar um preço diferenciado no Pix ou para outra dinheiro, enfim, são realidades diferentes, são setores diferentes e nada melhor do que deixar o próprio mercado. Se eventualmente né, uma empresa começa a querer tornar, por exemplo, o dinheiro né, mais barato, os consumidores eles podem migrar voluntariamente para outra empresa em que isso não aconteça. O próprio mercado vai se ajustar com relação a isso. Exatamente. Então, nós realmente não temos necessidade e isso abre um precedente, né, um leque de outras políticas que podem gerar esses outros microgerenciamentos e isso naturalmente atua para barrar o empreendedorismo. Então, realmente é bem preocupante. Meu amigo, você que é o economista-chefe da CDL, entende de economia, Oscar Frank, te desejo muita sorte e muita paciência para ti e para os teus colegas, viu?
Olha, o fato bom é que a nossa profissão não tem ostracismo, né? Ou seja, realmente, né, nós nos sentimos estimulados, né, em função da quantidade de coisas, mas quero te agradecer, Fábio, pelo convite, pela oportunidade, uma alegria conversar contigo, com a Rádio Acústica FM, e quando precisarem, por favor, contem conosco, a gente vai ser uma alegria. Muito obrigado. CDL Porto Alegre, à disposição de todos. Muito obrigado mesmo pelo carinho, viu? 11 horas em ponto, vamos por Notícia Hora Certa e já voltamos. Notícia na hora certa. Rede Gaúcha e Rádio Acústica FM. A Costa Doce tem voz.